Está no ar mais um episódio do podcast Na Cadeira dos Incomparáveis. E hoje aqui comigo, Felipe Araújo. Não é o cantor, mas é o consultor de BI. Grande Felipe, piadinha sem graça, né? Você já ouviu muitas vezes isso, Bastante, cara? Nossa bastante. senhora. E aí, Filipão, tudo certo? Tudo certo. Cara, certo, Léo. se apresenta aí pra galera. Quem é você, meu caro? Muito bom, muito bom. Bom, meu nome é Felipe, né? Eu sou fundador aí da Nocobe e estamos aí no mundo aí do BI, desenvolvimento aí de soluções aí para as empresas, né? Já há uns 3 anos aí trabalhando com isso aí. Muito bom, Felipe, muito bom. Felipe também que é mentorado, né? Sim, Então, é isso aí. uma honra aqui receber você, cara, é um prazer enorme. Eu que agradeço. Vai ser uma conversa muito boa aqui. A gente vai falar sobre Power Apps, sobre aplicações de BI no mundo corporativo. E vamos falar também agora já, de cara, já quero que você traga algo de valor aqui pro pessoal, que é em relação à precificação de projetos. Certo. O pessoal tem tanta dúvida disso, cara. Bastante. Tem muito. Como é que é o modelo, como é que são os possíveis modelos de negócio e como é que você... Qual é o que você adota? Tá. Isso daí sempre foi uma coisa que é meio que um problema desde o início, né? A gente sempre tem umas dúvidas de como fazer isso. No começo, eu coloquei um valor X hora lá e tentei vender meu valor hora. E meio que gostei disso e, na verdade, tô continuando desse modo, na verdade. Então, por enquanto, eu ainda faço, na verdade, pacote de horas ou valor hora. Então, eu não vendo um projeto fechado 100%. Normalmente, eu pego uma média de quantas horas eu vou gastar e tudo mais. Então, no fundo, sempre vai ser valor hora. E esse foi o método que eu peguei e que eu aprendi já mais ou menos a trabalhar. Então, desde então, eu tô trabalhando desse modo com os meus clientes. A gente fecha aí mais ou menos um pacote médio de hora. Óbvio que com o meu histórico eu já tenho mais ou menos uma ideia de quanto tempo eu vou gastar. Então, eu já tenho mais ou menos... Consigo dar pro meu cliente uma ideia de quanto vai ficar no final. Só que a gente faz mais ou menos mais por pacote de hora. Até porque a gente sabe também que vira e mexe quando a gente faz um trabalho bem feito, sempre vem bastante coisa a mais. Então já fica lá nesse pacote aí, vai rodando e vai fazendo desse modo. Perfeito. Me dá um exemplo, então, de pacote de hora. Por exemplo, uma empresa vai lá, contrata você e você fala o quê para ela? Você, eu vou te dar 100 horas por mês e a gente vai consumindo isso? É mais ou menos nessa linha? Normalmente, via de regra, eles vão querer saber quanto que eles vão pagar no final, né? Então, eu dou uma média mais ou menos de quanto tempo eu gasto, por exemplo, para fazer um relatório de tantas páginas, depende... Lógico, você sabe, vai depender da fonte de dados, vai depender da qualidade desses dados, da qualidade que esses dados estão. Então, assim, eu dou mais ou menos essa média. E aí, basicamente, eu tenho o pacote, né? São basicamente 3 pacotes aí, que eu falo, 15 horas semanais, 20 horas semanais e 25 horas semanais, por exemplo. Então, ele já tem uma ideia de quanto eles vão ter de gasto no mês. E, obviamente, eles vão gerando demanda e a gente vai fazendo esse desenvolvimento através do projeto que a gente tem com eles, entendeu? Se for um projeto um pouco mais, não quero dizer completo, mas talvez fechado, que a gente já saiba mais ou menos o começo, meio e fim, eu divido esse projeto em semanas, por exemplo. Então, o começo do projeto vai ser ETL. Então, ETL a gente faz em X semanas. Então, vai ser essa primeira semana sua aí. A gente vai ter essas pequenas entregas, que a gente sempre gosta de fazer isso também. Então, regularmente, a gente faz... Sempre que tem alguma coisa, eu vou lá e falo pro cliente que foi feito e tudo mais. E aí, com base nisso, a gente vai meio que fazendo essas pequenas entregas e os pagamentos aí do modo. Perfeito, que é mensal. perfeito. E como é que faz o controle de horas? Como é que eles sabem que você realmente gastou aquilo, não gastou? Legal. Então, hoje eu uso alguns softwares, vai depender normalmente do cliente, mas eu uso basicamente o Clockify, que é um sisteminha que eu tenho. Eu tenho o meu login lá dentro e eu vou lá e rodo as horas exatamente para cada uma das tasks que eu tenho para o meu cliente. Alguns clientes eu mando isso semanalmente, então tem um Power BI lá para eles, que eles olham lá o Power BI bonitinho, beleza, eu tô gastando tanto, tá indo nessa média. Se, por exemplo, acontecer, isso daí também já tem contrato, de não ter a demanda, a gente tem um weekly retainer lá, né, que é tipo um tanto de hora de semana que a gente vai cobrar mesmo se não tiver o serviço, mas via de regra eu tenho um relatóriozinho lá em Power BI para eles, semanalmente eles vão poder ver o que está acontecendo, quem é que está trabalhando, aonde que está sendo trabalhado, quais são os cards lá de tasks que a gente trabalha e quantas horas foram gastas em cada um desses. Muito legal, muito legal. Isso geralmente funciona muito bem para grandes empresas, né? Sim. Porque grande empresa tem essa tendência de querer saber quantas horas levam as coisas. Sim. Né? E agora, para uma pequena empresa... Você já pode adotar uma outra estratégia, talvez, de precificação, que eu considero que para pequena empresa, para pequena e média, tá? É uma estratégia mais atrativa porque você pode vender um projeto até mais caro, talvez, né? Um projeto fechado, com valor fechado realmente, onde você vai lá, estima a quantidade de horas que você levaria para executar aquele projeto, você coloca ali um valor, um multiplicador que você considere importante para você, seja 100, 200, 500, 1.000 reais a hora,
E aí você vai lá e fala para o cliente, ó, o projeto vai custar tanto, eu vou te entregar em tantos meses, e é isso. Geralmente, pequeno e médio empresário, pequena e média empresa, não pede, quantas horas vai levar? Porque eles nem sabem, não tem essa cultura de cobrar hora e tudo mais, igual numa grande empresa, né? E eles querem mais saber quanto que eles vão pagar no final, né? Isso. Então, beleza, vai ficar tantos mil reais no final, beleza, você divide em quanto? Bora, vamos fazer. E aí você fala desse projeto de valor hora, então, fechado. Aliás, valor hora, né, que você cobra para essas empresas, que são de que tamanho, pode falar quais empresas que são, mais ou menos. Sim. Então, justamente por causa disso, normalmente a gente pega empresa mais de médio para grande porte, né? Certo. Que são as que também faz sentido para elas. Então, eu tenho algumas empresas que eu atendo, que eu já atendi tanto com projetos um pouco menores quanto maiores também. Via de regras, os meus clientes, a maioria, inclusive, são de fora. Então, por exemplo, um bom exemplo que eu atendi foi de uma ONG do Quênia, que é uma empresa bem grande, inclusive, que eu fechei com eles lá o valor hora e a gente foi rodando e fazendo trabalho. E aí foi o legal, foi o seguinte, a gente começou com um projeto e aí começou a aparecer um monte de projeto lá dentro, eu fui só colocando dentro disso. Então, são empresas um pouco maiores que a gente atende. A exemplo, tem essa daí que eu atendo, que é o One Acre Fund, que se chama, que é lá do Quênia. Já atendi uma empresa de energia dos Estados Unidos também, New Fortress Energy, que também foi o mesmo esquema, o mesmo modo de trabalho. Legal. Inclusive, aí lá fora, algumas empresas menores também aceitaram isso, de médias. Talvez porque aí entra aquela questão da conversão, que para eles é barato, né? Talvez eles aceitariam um pouco melhor. Mas, via de regra, são desses pontos aí que a gente atende, desse muito tipo legal, de cara, muito legal. Daqui a pouquinho a gente vai entrar nesse assunto de como é que você conseguiu esses clientes lá fora. Legal. Mas eu queria só resumir aqui para nossa audiência o seguinte, em relação aos modelos de negócio e as possíveis precificações, né? Via de regra, nós temos 3 formas de precificar. O escopo aberto, o escopo fechado e o valor hora, que é o que você pratica, né? No escopo aberto, a gente simplesmente fala lá, ó, minha hora é tanto e traz demanda. Traz demanda, eu vou lá, vou executando, tudo mais. E aí, no final, a gente vem com a conta para fechar, né? Ó, deu tanto. Que aí não sabe quanto que é no final, né? Às vezes eles ficam com medo. Exatamente, justamente. Por isso que é escopo aberto. Exatamente. É que a gente não sabe o que a gente vai fazer. Exato. Qual que é a chance... eu acho muito difícil realmente uma empresa aceitar um escopo aberto. Eu nunca fiz. Não sei se você já fez assim, Fiz. No começo dessa do Quênia foi escopo aberto. Escopo aberto. Fechou a hora e dá-lhe pau. Taca-lhe pau. Legal, porque daí o cara fica seguro... A empresa que tá com o problema, digamos, né? De saber quantas horas vai levar, de saber... não sabe nem o resultado final, né? Não sabe nem se vai... Não sabe. Então, o escopo aberto é uma possibilidade. A segunda, que é o escopo fechado, que eu gosto muito, é quando você vende um projeto, realmente, e onde você entrega resultado. A empresa não vai perguntar quantas horas vai levar. Ela vai querer saber o prazo final. Vai levar 3 meses. Eu vou te cobrar 30 mil reais pelo projeto. Se você fizer em um dia, lucro para você. Lucro pra você. Né? E eu não posso dizer que é prejuízo para a empresa porque o resultado vai vir. Você tá dando valor para a empresa. Eu estou entregando vários 30 mil, vale até mais muitas vezes, né? Então, no escopo fechado, né, você vai lá, entende o projeto como um todo, né? Coloca lá um valor hora que você considera importante e aí você dá o preço fechado. Você não fala, vai ser 30 mil reais e eu vou trabalhar 30 horas. Não fala quantas horas vai trabalhar. Fala quanto tempo vai levar o projeto. Tá? Eu gosto muito desse modelo porque a gente consegue fazer uma venda mais bem trabalhada, uma venda de mais valor, uma venda onde você consegue realmente mostrar o resultado que você vai ter lá na frente e esse resultado que é importante. Aí o cliente tira o preço e vê o valor. Por isso que isso é bem importante. Claro, vai exigir umas técnicas de vendas mais, né? Sim. Alguns gatilhos a mais, ali, persuasão e tudo mais. E a terceira é a que o Felipe já masterizou, né? Que é o de valor hora, e que é muito comum e digamos que é a mais aceita no mercado corporativo, né? Sim. Então eu quero te perguntar, como é que você conseguiu essas oportunidades aí, cara? De fora, principalmente, né? De fora, né? De fora. Então, cara, foi engraçado, porque quando eu comecei a trabalhar desse modo, foi bem no meio do Covid, que eu comecei a trabalhar realmente por fora, assim. Então eu tava trabalhando ainda na empresa que eu trabalhava antes, eu tava fora do Brasil, e desde sempre o meu sonho era meio que trabalhar online para poder ficar viajando no mundo. Era isso que eu queria. E aí eu pesquisava muito sites de freelancer mesmo. Então, Upwork, Fiverr, Workana, freelancer.com, tem N aí. Ainda mais hoje em dia. E eu tenho conta num desses que se chama Upwork desde 2015, mas eu nunca trabalhei com isso. Então, como que eu comecei?
Um certo dia lá na época do Covid, depois do trabalho, não tinha nada pra fazer, porque tava tudo fechado. Falei, pô, verdade, vou começar a prestar esses serviços então. E aí foi quando eu comecei pelo Fiverr e pelo Upwork, que são duas... Que ano que era isso? Foi em 2020. 2020 mesmo, né? Março, abril de pandemia, 2020. tá. Meu primeiro cliente, inclusive, foi em maio de 2020, se eu não me engano. Eu comecei a ativar esses perfis, né? E aí eu testei esses dois, que são duas ferramentas lá de fora, de freela também. O Fiverr é um pouco mais, talvez, para design, assim, mas também tem bastante coisa de BI lá dentro. Fazia muita consultoria 1 a 1. Então, pô, o pessoal me ligava, eu ficava lá 1 hora tentando resolver problema de BI, foi muito legal, inclusive. Mas dá aquele trabalho a mais, assim, né? De você ter que resolver o problema do cara na hora, com o cara olhando pra você. E o outro foi o Upwork, que foi o que eu mais gostei. Por quê? As pessoas às vezes acham que, pô, vai ser só um projetinho aí. Lógico, tem um projetinho aí que às vezes é um cara meio sacana que quer que você faça uma prova de Power BI pra ele. Tem isso. Mas tem muita empresa, cara. Tem muita empresa legal, empresa grande. Inclusive essa ONG que eu peguei foi por lá. A empresa de energia dos Estados Unidos foi por lá. Nunca imaginava que uma empresa que estava aberta em bolsa iria usar o Upwork. Usa. E aí foi muito bom nesse ponto. Lógico que tem as partes positivas e negativas. Só que eu comecei por lá desse jeito. Comecei a cobrar lá por valor hora também, começou a ficar melhor meu perfil, e aí eu comecei a pegar meus clientes, a grande maioria por lá. Até hoje ainda chega bastante coisa por lá, eu não estou ativamente procurando, mas como meu perfil já está um perfil mais avançado lá dentro, eu consegui utilizar. O Fiverr eu saí porque não tinha tanto projeto de longo prazo. Certo. Era mais essas consultorias assim mesmo. Era legal? Era. Aprendi bastante? Aprendi. Só que era aquele negócio mais 1 a 1. Tiro único ali, né? Isso, exatamente. Que era muito raramente um cara de lá iria me pegar e, tipo, tirar fora ou querer um projeto maior, de longo prazo lá dentro. Então foi assim que eu comecei, cara. Foi assim que eu comecei. Que eu consegui, inclusive, pegar clientes de fora também. Que legal, cara, que legal. Então o Upwork é uma boa sacada aí pra quem quer fazer... Sim. Começar com consultoria. Freelancer mesmo, né? O cara vira um freelancer, faz no Isso. horário vago. Exato. E é um freelancer mesmo. Só que é legal porque você começa a aprender a conversar com o cliente. Lá, os leads, vamos dizer assim, são mais quentes porque, na verdade, eles já sabem mais ou menos o que eles querem. As empresas que estão lá dentro, eles não são uma empresa que não sabe o que quer. Se eles estão lá dentro procurando como uma vaga, por exemplo, aberta para relatório em Excel, por exemplo, você pode vender um BI para ele, um Power BI. Ou, às vezes, até relatório em Power BI. Então, já estão um pouco mais quente, eles já sabem o que quer. Então, talvez seja até um pouco mais fácil de você conseguir se vender para a pessoa, entendeu? Lógico que tem a concorrência de preço no começo, tudo mais. Como tudo na vida é difícil também no começo. Mas eu acho que é um modo legal, inclusive, para também projetos internacionais, né? Que muita gente acha legal de Esse fazer. da ONG foi lá, não? Foi por lá. Internacional. Mas Eles... então, internacional foi só esse? Ou tem mais algum? Não, Fechou. Hoje, em torno de 90% dos meus Não, eu clientes digo são de você. lá. Foi de lá. Não, eu digo, você tem mais além desse ou não? Ah, sim. Teve mais projetos que você Teve fechou mais. internacional. Teve mais. E o inglês daí? Eu já estudava inglês, Ah. né? Eu fui morar fora, inclusive. Eu tava na Hungria trabalhando. Legal. Então, eu falava inglês todos os dias. Então, pra mim, não foi um problema. Beleza. Mas, assim, lógico, para algumas pessoas eu sei que é difícil, porque aí você tem aquele contato com o cliente, que via de regra, normalmente, a gente vai ter que fazer cara a cara, né? Mas para quem não domina inglês, tem bastante empresas brasileiras tem lá. também. Inclusive, eu consegui alguns clientes brasileiros por lá também. Que às vezes eles estão lá procurando alguma coisa, vê, pô, tem um brasileiro que sabe também, que legal, tal. Aí fui lá e fechei com eles também. Que legal, cara. Inclusive, que é Empresas do legal. Brasil, assim, que você lembra que tem lá, assim, bastante projeto. Tu lembra? Cara, eu entrei em contato com uma pessoa da Emiv, que é uma empresa de segurança eletrônica. Ele entrou em contato comigo através de lá. Pátria Investimentos também entrou em contato comigo através de lá. E, Aí, ó, que legal, hein? que eu me lembro foram só esses. Ah, tem um também que é um software, Run IT, se eu não me engano. Run. Ele também chegou em contato comigo legal. através de lá. Então, tem algumas empresas... Assim, é que a gente não consegue ver na hora quais são as empresas que estão. A gente só descobre depois que a gente já conversa com a pessoa. Entendi. Mas tem bastante brasileiro E lá, o Workana seria algo semelhante Sim. ao Upwork? Sim, eu até tive conta lá já há um tempo, mas não deu muito certo pra mim e tal. Resolvi focar. No Aquele Upwork. negócio, né? Tem tantas opções. Eu falei, vou focar em 2, que depois ainda, na verdade, eu foquei em só um, né? Que foi o Upwork, na verdade. Que legal, cara. Daí você vai lá, cria seu perfil lá no Upwork. Sim. Você coloca lá suas habilidades e tudo mais. Isso. E as empresas que vêm até você também pode prospectar a empresa lá. Tem os dois modos. Tem os dois né? modos. Eu tenho o meu perfil lá, e aí normalmente as empresas vão abrir os jobs lá dentro. Então, ou ela pode chegar no seu perfil e falar, pô, gostei do Léo. Ele
pelo jeito ele tem o que eu preciso, tal, gostei do portfólio dele, gostei, ele tem 5 estrelas, tal, vou falar com ele. Aí vai lá e o cliente pode mandar. Ou você vai lá na lista, vê, pô, gostei desse projeto, vou mandar uma proposta para eles, então você vai lá e manda a proposta para eles. Legal. E aquele medo, Felipe, de... Não, olha só que doido isso, né? Tem muita gente que tem medo, não de receber o não, mas de receber o sim. Tem. E vai que fecha, meu Deus do céu. E agora? Tem. Né? Como é que foi lá no início? Aliás, antes de você falar do primeiro projeto, antes disso, o que você fazia? Legal. Como é que conta um pouquinho da sua história aí antes de virar consultor? Beleza. Bom, eu comecei a trabalhar, assim, eu trabalhava bastante com meus pais, eles tinham um restaurante e tudo mais, então, na verdade, eu comecei a trabalhar desde cedo lá, que foi inclusive onde eu aprendi Excel, me ajudou a fazer essas coisas, eu fazia uns relatóriozinhos lá para eles, uns gráficozinhos bem básicos, mas assim, onde eu comecei realmente a trabalhar foi na Bosch, em 2018, lá em Campinas, que eu consegui um estágio em inteligência de mercado. Eu fiz economia. E era engraçado, porque eu tava procurando vaga em controladoria, né? Porque pra mim, economista era controladoria. Aí eles me chamaram pra uma vaga de inteligência de mercado. Que foi engraçado, inclusive, que tinha que ter que ser avançado, eu não tinha. Aí um dia antes eu estudei, aprendi a fazer PROC-V, inclusive. Eu aprendi a fazer PROC-V e tabela dinâmica. Aí no dia, a gente tem uma provinha aqui pra vocês, tal, fazer uma tabela dinâmica, fazer um PROC-V. Eu consegui fazer e passei. Cagão, né? Foi muito. Mas foi ótimo, adorei trabalhar lá. E eu fiquei lá até 2020. Por quê? Né? Eu entrei como estagiário em inteligência, trabalhando muito Excel e Access. O que foi legal também. Me deu uma boa ideia de como que as tabelas funcionam entre elas, fazer o PROC-V entre elas, o relacionamento. Então, já comecei a entender ali. Access também, porque é SQL por trás. Então, eu lia o código em SQL atrás do Access. Nossa, Access é muito ruim, por sinal. Mas era legal. O banco de dados era em Access. E aí, eles começaram a vir com esse tal de Power BI. Era Power BI e Tableau. Qual que a gente vai usar? Power BI, Tableau, tal. A gente usou Tableau por uma semana, viu que era muito caro. A empresa trabalhava com Microsoft, já tinha tudo Microsoft. E aí começamos a trabalhar com Power BI. Eu tive a sorte de ser um dos primeiros a trabalhar com Power BI lá, então eu virei o carinha do BI lá dentro. Então, o meu time, a gente trabalhava no aftermarket automotivo, né? Não era TI. Era realmente marketing, eu trabalhava com a área de marketing. Só que a gente virou meio que TI lá dentro da própria automotiva. Então, a gente ajudava vendas, a gente ajudava marketing, ajudava a controladoria. Então, a gente começou a suportar eles nesse ponto. Aí, Power BI foi crescendo lá dentro. Virei até treinador lá dentro também, que foi bem legal. Que massa. E em 2020, eu fui para a Hungria, pela Bosch também, trabalhar como data manager lá, só que também muito Power BI, né? Eu trabalhava bastante com Power BI. E aí, depois, em 2020, como eu falei, por causa do Covid, trabalhava lá das 8 às 5 normal, depois das 5, tudo fechado, não tinha nada pra fazer. Falei, vou trabalhar mais um pouquinho. Aí eu ia lá e fazia meus freelas. Percebi que eu gostei, atender cliente. Percebi que se eu trabalhasse o mesmo tanto de hora no freela, ia bater ou passar o que eu ganhava na empresa. Falei, vou sair e vou tentar por conta mesmo. Na hora que você saiu, você já tinha uma garantia, assim, ou foi meio no... Vamos ver o que vai dar? Cara, às vezes eu acho que eu fui um pouco doido, porque assim... às vezes eu acho isso. Porque assim, eu tava numa vaga... empresa muito boa, eu adoro a Bosch, eu adoro todo mundo de lá, muito legal. A pessoa até fala, nossa, a Bosch é mãe, porque você entra, você fica. Muito difícil você sair, porque, você tem você consegue ficar bastante tempo lá, né? E eu já tava eu era data manager, né? Não era também... Eu tava numa posição legal lá dentro, posição boa. Aí o que aconteceu? Em dezembro de 2020, eu consegui um projeto com uma consultoria da Romênia, que eu trabalhava junto com eles. Então eu era desenvolvedor junto com eles e tinha um projeto lá bem grande, lá tal, e eles queriam full time. Falei, não tenho full time. Eu não consigo trabalhar full time pra vocês, tal, mas eles queriam. E aí tudo bem, beleza. Aí eu percebi, se eles realmente pegar full time, então aí sim eu consigo bater o valor lá do meu salário, pelo menos, né? Volto pra casa, tá feito, tá pago. Só que eu voltei pra casa e em janeiro eles cancelaram esse projeto. Então, foi meio doideira, foi meio loucura minha, porque eu não tinha nada realmente fixo. Mas eu sabia que era isso que eu queria. Então, assim, eu pensei, eu tô com a minha chance aqui, sendo esse projeto ou não, eu sei que vai ser isso que vai acontecer mesmo. Eu sei que se eu... É um negócio que eu achei interessante, inclusive eu até falo pro pessoal. Trabalhar por hora... Eu achei bom, eu achei legal, porque aquele negócio que é realmente, quanto mais você trabalha, mais você vê o dinheiro entrando, assim, sabe? Então eu percebi, eu fiz aquela conta de padeiro básica. Se eu trabalhar as minhas 8 horas da Bosch, eu bato
o valor. Se eu trabalhar 10, 12, 14, aconteceu algumas vezes. Não recomendo fazer todos os dias, mas aconteceu. E também no começo é normal, é bom, você tá aprendendo, você tá fazendo isso, sozinho ainda por cima. Então eu percebi, pô, cara, é isso mesmo, eu vou tentar, se der errado depois, pelo menos eu tentei, eu sei que talvez eu consiga emprego em outro lugar depois e vamos que vamos, sabe? Boa. Então, foi mesmo Legal, isso. cara. É bom porque ninguém para quem tem sede de crescimento, né? Quem tá com sede, realmente, de vontade de crescer, Não para. cara, você sabe o que vai fazer acontecer. Você pode estar lá sem cliente no momento, mas você vai fazer tudo, vai seguir o passo a passo ali pra conseguir, você sabe que vai conseguir. É isso. Porque você tá com muita vontade, né? É isso. Então, ninguém para, cara. Quando você tá com vontade, meu amigo... É isso aí mesmo. E é um negócio legal que você me falou disso do cliente que eu li num livro um tempo atrás, na questão do risco, né? Pô, talvez a vida de um consultor, mesmo que seja freelancer, as pessoas falam que pode ser um pouco, que seja muito risco, porque, pô, amanhã eu tenho cliente, depois eu não tenho, tal. Eu não vejo isso como risco, na verdade. Eu acho que o risco é você depender de uma coisa só, né? Então é muito aquele negócio. Beleza, eu tava numa empresa grande? Sim, eu estava numa empresa grande. Tive a sorte de não ter sido mandado embora durante o Covid naquele período? Tive. Mas se isso tivesse acontecido comigo, aí é aquele negócio, né? Um risco gigantesco que, pô, zerou completamente a minha entrada de renda na minha vida. Agora, eu sendo um consultor, pode ser que seja variável. Pô, esse mês eu ganho 10, 15, 20, 500. Pode acontecer, pode ser. Sim. Mas pelo menos eu sei que eu dependo de várias coisas ao mesmo tempo. Então, na verdade, o risco, ao meu ver, é menor do que você depender 100% muito de uma coisa só, né? Então, lógico, são visões diferentes de vida. Sim. Eu acho que quando eu paro pra pensar, às vezes podem imaginar que eu fui um pouco doido de ter largado a empresa desse jeito. Mas deu certo pra mim, eu acho que é o que você falou. Eu acho que eu tinha meio que na minha cabeça que ia dar certo, cara. Se tudo desse errado, eu ia ficar com um clientezinho meu lá sozinho, beleza. Hoje eu falo isso ainda também. Se tudo der errado, Deus livre der errado, eu vou conseguir um cliente lá sozinho que eu consigo tocar pra depois eu fazer e voltar de novo. Porque hoje eu já penso assim, não é tipo, vou ficar com ele ou vou procurar outra coisa. Não. Vou fazer crescer de novo, procurar cliente de novo e voltar atrás, né? Eu acho interessante essa tua visão aí, parabéns, porque... A grande maioria das pessoas tem muito medo, né, de tomar uma decisão de sair da empresa ou de tentar alguma coisa nova, porque acha que vai ter muito risco, que não é estável, que onde ela está é estável, e aí muitas pessoas reclamando do momento atual, mas não fazendo nada para melhorar. Exato. Né? Então, pô, cara, a vida é tão curta para você ficar o tempo todo no mesmo trabalho, reclamando, você não tentar evoluir, você não tentar uma coisa diferente, tentar seguir o seu sonho, né? Seguir seu caminho. Perfeito. Porque isso que é o legal da consultoria, de ter uma própria... de ser autônomo, né? Sim. Você sabe que depende mais de você do que dos outros. Isso. Na verdade, até mesmo dentro de uma empresa, depende mais de você do que dos outros. Só que tem fatores ali que talvez não contribuam. Chefe, política, enfim... Agora, quando é você, aí, meu amigo, pô, depende só de você. E é engraçado que também dá um pouco de... É aquele negócio que a gente tá falando do medo, né? Porque dá um pouco de medo, porque quando é só você, ninguém tá lá te cobrando, por exemplo. Então, eu gosto, acho isso legal. Só que tem aqueles momentos que você fala, cara, não tem ninguém me cobrando, sabe? Tipo, é engraçado, mas ao mesmo tempo é aquele negócio, é aquela liberdade que é um pouco perigosa, dependendo do modo que você for, mas é engraçado. E é gostoso, eu acho legal, eu gosto. Mas realmente, é justamente isso mesmo. E aí você tem que olhar outros aspectos, né? Você tem que pensar assim, pô, qual que é o meu propósito? Eu tô fazendo isso aqui por quem? Pra quem? Por quê? Perfeito. E aí você, minha família, eu quero ter mais liberdade, quero poder viajar. Isso. E aí você volta, peraí, vamos então trabalhar. Quando eu falo assim, pô, vou ter que ficar até as 8 da noite, 10 horas hoje, mas por um bom motivo. Para colher, vou plantar agora para colher depois. E a questão do risco, né, cara, eu vejo muito mais como oportunidades do que como risco, né? Quando você tem a oportunidade de executar projetos para outras empresas, de escalar esse negócio, de trazer mais pessoas, que você tem também mais pessoas na sua equipe, né? Você começa a multiplicar seu valor hora por fatores ali, né? Então você não trabalha mais 160 horas por semana. Você tem lá 300, porque você tem pessoas junto com você trabalhando que estão trazendo renda. Então, é um caminho assim que eu incentivo muito as pessoas, né? Que hoje pensam que CLT é o único caminho, saiba que não é. Né? Como a gente falou, pô, não é para fazer loucura. Né? Não precisa largar o emprego
e tacar ferro assim, vou arriscar tudo. Não, pelo amor de Deus, não faça isso. Nunca vou recomendar isso. Não. Mas, cara, tenta vender um projeto por fora, faz um freelance, cadastra lá no Upwork, no Workana, enfim, testa e dá esse passo, né? Traga esse risco controlado para dentro da sua vida, porque vai que dá certo. Vai que dá certo, né? Eu tava até falando aquela hora lá. Muitas pessoas têm esse medo, né? Cara, e se der certo, verdade. cara? Daí ferrou. Aí eu vou ter que entregar projeto. Uma vez eu fiz uma precificação de um projeto que eu botei lá em cima o valor. Cara, isso aqui eu não tô afim de entregar, não vou saber entregar e vou botar aqui 50 mil reais, que era um projeto teoricamente rápido. E aí, pra não fechar, pensei, né? Pô, não vai fechar. Pra não dizer não, né? Aí o cara respondeu, beleza, podemos começar quando? Não acredito. Vai que dá certo, né? Deu certo. Deu certo. É legal. E em relação aos valores, Felipe, quanto é que é um valor hora hoje padrão de mercado, lá no Upwork, ou quando você fecha por fora? Tá. Vai depender muito, no Upwork, vamos falar de Upwork primeiro, né? Vai depender muito do seu nível lá dentro. Porque hoje, por exemplo, a minha média tá em torno de $50 que eu cobro lá. Né? Então, R$250 aí por hora. Só que, de novo, eu já tô lá há bastante tempo, já tô num nível bom lá. Quando você começa, obviamente, tem que cobrar menos. Se eu não me engano, o primeiro contrato que eu peguei foi $8 a hora. Então, de novo, para você poder ter rodagem, né? Então é assim que funciona. Lá eu pego mais ou menos assim. Aqui, eu tento bater um pouco mais ou menos esse valor. Eu sei que padrão Brasil já tá um pouco acima, então eu diminuo um pouco nesse valor, né? Então, tipo, eu não consigo chegar nesse valor que eu cobro lá fora, aqui no Brasil. E vai depender muito do pacote. Porque, por exemplo, eu posso falar, olha, vamos fechar 5 horas semanais. Eu vou cobrar muito mais caro do que se ele fechar 20, 30 horas semanais com um contrato maior. Então a gente vai lá e vai sempre diminuindo esse valor para poder, porque a gente sabe que a gente vai ganhar no longo prazo com o cliente, né? Então pode, tipo, variar de 290 até 200, 150, vai depender muito do pacote que a gente tiver com o cliente lá dentro. Foi um caminho bem semelhante, eu só não fui pelo Upwork, né? Eu fui pelo LinkedIn, pelo YouTube, lá consegui os clientes e fui fazendo em paralelo. E aí chegou uma hora que eu fiz a conta, né? Em 2 dias eu tô recebendo mais do que eu já ganho no mês, então, putz, cara, não faz mais sentido. Não vale mais a pena. Por mais que eu não tivesse também clientes garantidos, um cliente que eu fechasse já pagava o mês, né? É isso. Então essa que foi a matemática. É isso aí. Essa foi a matemática. E quem não arrisca, meu amigo, dificilmente vai ter crescimentos, passos largos assim, né, no crescimento. Aquele crescimento dentro de uma empresa, ele é legal, funciona. Mas agora, se você fizer um pequeno risco aí que dá certo, aí você pula lá em cima. É um negócio que você falando disso eu lembrei, né? Você tem que saber qual que é o que eu acho engraçado, eu tava até falando com um amigo meu sobre isso esses dias. Saber o jogo da vida que você tá jogando. Nenhum dos dois é errado. Isso, perfeito. Agora, o jogo da vida que eu jogar, se for, por exemplo, num emprego CLT, beleza? Não é errado. Só que saiba que é um jogo da vida que você não vai ter esse pulo grande. Vai ser um crescimento um pouco mais constante. Talvez menos risco, talvez. É mais constante? Sim. Se você gosta da constância, faz todo sentido. Agora, não queira ganhar milhões em um ano, por exemplo. Agora, o jogo da vida fora disso, talvez pode ser esse constante, tanto pra cima quanto pra baixo. Também tem que entender isso. Agora, é o jogo da vida que você tá jogando, né? Tipo, aceite as regras do jogo que você está. Se você não aceita, aí você pode ir lá e modificar. Né? Muito bom. Boa analogia. Legal. E vamos falar um pouquinho agora sobre coisas mais técnicas. Vamos lá. Você entra geralmente numa empresa desculpa, com um projeto de Power BI. Sim. Mas você me falou ali que você também já entregou projetos de Power Apps, isso, certo? Isso. Conta um pouquinho como é que funciona essa relação aí Power BI e Power Apps. Tá. Como é que as empresas compram esses projetos de Power Apps? Legal. Por que eu entro com o Power BI? Eu acho mais fácil, tá? No mercado, as pessoas entendem um pouco melhor o que é. Lógico que a gente não vende Power BI, né? A gente vende análise de dados, a gente vende a consultoria, mas as pessoas já estão um pouco mais a par do que é. A gente vê em qualquer lugar aí falando a importância dos dados, da análise de dados. Então, isso é um pouco mais simples. Aí, normalmente, como que eu faço para vender o Power Apps? Uma vez que eu esteja dentro do cliente já, que pelo menos não necessariamente estar lá dentro fechado o contrato, tá? Às vezes eu posso só entender o que ele está precisando ali. Aí eu entendo que é aquele negócio, né? A gente vê em todo lugar a importância dos dados, só que a gente não vê tanto assim a importância dos dados estarem limpos, bem estruturados e bem organizados. Então a gente vai lá no cliente e vê que não é bem assim que está. Então a gente não vai conseguir criar um relatório tão bom assim. Aí como que eu faço normalmente? Olha,
talvez esse processo seu aqui de inserção de dados que você tem, porque nem sempre é o sistema. Às vezes tem o sistema, sim, tudo bem. Só que às vezes são dados diferentes. Básico, meta, vamos supor. Todo mundo tem um Excel aí de meta, cada um faz do seu jeito. Ok, alguns fazem legalzinho, bonitinho, tal, outros já é meio que uma bagunça. Então, esse é um exemplo muito simples que a gente poderia, talvez não um Power Apps, não, pode ser que não, mas de facilitar a entrada dos dados nesse ponto. Então, aí é um ponto que eu uso Power Apps, tá? Facilitar a entrada dos dados. Por quê? Primeiro, vai facilitar o meu trabalho na hora de criar o relatório lá na frente e vai facilitar o trabalho deles também, porque a gente sabe que às vezes muitas empresas aí tem aquele famoso Excel gigantesco de não sei quantas colunas que 20 pessoas usam ao mesmo tempo, aí um deleta informação do outro, sabe como que é? Power Apps mata isso daí facilmente, né? Esse é um ponto. Outro ponto é simplesmente mesmo, uma vez também que eu entendo o processo, eu tento mostrar para eles assim, olha, o processo pode até funcionar bem agora, mas a gente pode talvez automatizar esse processo de um outro modo. A gente poderia talvez criar um aplicativo interno, que a gente teria controle de acesso, a gente teria controle da entrada dos dados, o que pode, o que não pode entrar ali dentro e tudo mais, para poder facilitar isso. É o que eu sempre falo. O Power Apps e o Power BI fazem parte da Power Platform da Microsoft, né? E os três maiores lá, que é o Automate, o Apps e o BI, eles funcionam muito bem juntos, cara. Muito bem. Putz, muito bem. Então, às vezes você quer inserir dados, usa o Power Apps, às vezes você quer automatizar envio de alguma coisa em e-mail, já põe o Automate junto com o relatório de BI. Então, eles funcionam muito bem juntos. E aí eu entro com o BI, porque, de novo, é mais fácil, as pessoas sabem o que é uma análise de dados, eles sabem quando eles querem ver um dashboard lá na parede deles. Beleza. Agora, como que a gente vai fazer esse dashboard ficar lá realmente bonitinho, bem organizado? Aí a gente usa os outros. Normalmente é assim que eu vendo. Tá, então, o Power Apps é uma ferramenta da Microsoft que faz parte do Power Platform. Isso. E que você pode criar aplicativos para diferentes fins, né? Isso. No seu caso, você utiliza bastante para substituir planilhas, digamos? Ou o input dos dados, né? Isso. Essa é uma utilidade. Lógico que também tem outras opções, pode ser até um Forms da vida, mas eu utilizo ali. Eu sempre falo, se você tem uma planilha Excel que um monte de gente usa, que você tem... Eu falava isso com o BI, né? Se você tem um Excel lá que você usa para fazer relatório, dá para fazer o Power BI. Mas também dá para usar o Apps, porque você vai inserir esses dados. Outros modos é simplesmente também, que a gente já fez inclusive, de automatizar alguns processos internos. Por exemplo, alocação de tempo em projeto. Às vezes eu tenho um cliente que é uma empresa que é uma construtora, e eles precisavam fazer a alocação de tempo em projetos de um modo um pouco diferente lá. Então a gente foi lá e criou um aplicativo para eles, que aí o usuário específico, são 150 usuários hoje. O usuário específico entra, seleciona o projeto que ele quer selecionar, o percentual do dia que eles trabalharam, aí a gente já usou o Automate para fazer uma notificação do Teams para avisar o cara que ele não lançou. Então isso é uma outra utilidade também. Controle de compra, controle de hora, controle de aprovação, também dá para fazer pelo Power Apps. Aí já entra Apps e Automate junto, então a gente consegue fazer bastante coisinha aí em conjunto com eles. Legal, cara. Que legal. E como é que funciona no Power Apps? Vamos dar uma aula de Power Apps pra galera aqui. É um assunto que muita gente pede, tá? Muita gente pede. Em breve teremos novidades aí de Power Apps no canal. Muito bom. Como é que funciona a questão daí de licença e também de conexão com os dados? Legal. Muito bom. Olha, o que eu costumo falar também que é muito legal. Se a sua empresa tem o Office 365, você já tem as ferramentas para você utilizar. Tá? É a mesma questão da gente falar que o Power BI é de graça até o momento que você tem que compartilhar, o que é verdade. Então você pode desenvolver o Power BI inteiro, inclusive publicar, só que só se for só para você. Se você quiser compartilhar, você paga. Com o Apps é bem parecido, por quê? Se você já tiver o Office 365 de business, né, de empresa, você já tem o Apps lá dentro, então você já consegue fazer pelo menos algum aplicativo simples usando o SharePoint como base de dados. Né? A lista do SharePoint? A lista do SharePoint é Excel também, tá para utilizar. Bom. Então, perfeito desse modo. Agora, tem alguns conectores lá dentro, que aí é premium, que você vai ter que começar a pagar realmente por usuário, às vezes por app também, tem modos lá de precificação do próprio Power Apps, que aí sim você vai ter que pagar. Então, por exemplo, tem uma solução que a gente criou que conecta no SQL Server. Aí tem que pagar, porque é um conector premium. Tá. Essa solução que a gente criou para essa empresa de construção que eu falei, é tudo SharePoint. Então, eles não tiveram que pagar nada. Eles já têm o Office lá dentro, eles já têm os usuários lá dentro, eles só pagaram o nosso serviço para desenvolver e fazer tudo isso para eles. Como os dados são salvos em SharePoint List e aguenta bastante dado lá dentro, foi feito desse modo. Lógico que tem restrições, como
todas as ferramentas low e no code que a gente vê por aí tem algumas restrições que você tem que estar a par, mas via de regra funciona muito bem para esse tipo de solução aí. Que legal, hein? Uma baita solução, sim, né, cara? E a aplicação final, ela fica tanto no desktop como no mobile? Como é que você tem entregue geralmente? Então, depende muito da solução. Esse, de novo, da construtora, eles queriam responsivo, então a gente fez responsivo para eles. Entendi. Fez responsivo para eles, então eles conseguem ver no computador, fica lá bonitinho. Se eles entrarem no celular pelo Power Apps, é igual ao aplicativo do Power BI. Sim. Eles também conseguem entrar lá, e aí tá responsivo, bonitinho, funciona pelo celular também. Maravilha. E para aprender a criar os aplicativos, é muito complicado, não? Cara... É mais estilo Power BI, drag and drop? Sim, grande qualquer parte pode aprender? É porque é considerado low code, né? A Power Plataforma inteira é low code. Então, claro que você vai ter que codar algumas coisas nas funções lá do Power Apps. Tipo DAX. Exato. O legal do Power Apps é que, como é a Microsoft, a Microsoft gosta muito de fazer tudo bem parecido, né? Então tem a barra lá de fórmula lá em cima, você consegue dropar os visuais lá no gallery lá do Power Apps. Então, assim, não é tão difícil. Lógico que por ser low code, você vai ter que codar, você vai ter que aprender a fazer algumas coisas lá no código, muito parecido com DAX, muito parecido com M, porque aquele negócio, né? O Power BI você consegue criar um relatório lá bonitinho sem precisar ficar codando muito, mas não vai ser nada muito elaborado. Se você quiser fazer alguma coisa mais elaborada, você vai ter que aprender um pouco mais. Mas o tempo de aprendizado não é tão grande assim também. É parecido com o Power BI, sim. Que legal. Uma boa solução aí para integrar com o Power BI, para trazer mais valor para a empresa, né? Muito. Porque realmente essa questão de input de dados, a estrutura dos dados tem que estar muito redonda, porque senão, meu amigo, não adianta botar lá um Power BI, um relatório lindo, maravilhoso, porque no dia seguinte vai quebrar. Vai quebrar tudo. Porque alguém vai mexer na planilha, e aí eu recebo direto essa dúvida. Léo, e se a minha empresa tem a tendência de ficar mudando a planilha? Dá um passo para trás e antes de fazer o relatório no Power BI, arruma a casa. Exato. Ajusta a casa. Uma solução, por exemplo, é o Power Apps, mas eu vou um pouquinho antes. É processo, né? Processo, perfeito. O Power Apps é só uma ferramenta para ajudar no processo. Perfeito. A questão é o processo, cara. Exato. Então, empresas que não têm o processo correto de input de dados, é tudo bagunçado, tem várias planilhas espalhadas pela empresa, cara, a tendência é que você tenha números que não batem um com o outro, que as reuniões são aquelas reuniões para bater número que nunca batem, um setor trouxe uma coisa, outra pessoa trouxe outra, então tem que padronizar, tem que ter uma pessoa mais analítica para estruturar o processo antes. Perfeito. E muitas vezes isso pode ser parte também do trabalho do consultor de BI? O que você acha? Sim, a vira e mexe faz parte do nosso trabalho, né? Porque, de novo, às vezes a gente entra lá com essa solução de BI, só que a gente percebe que tem coisa a mais para ser feita no back-end, né? Vamos dizer assim. Lógico que a gente pode automatizar tratamento de dados o quanto for, mas você nunca vai ler a mente das pessoas do que pode acontecer lá dentro. Eu lembro que o Netão falou pra gente uma vez que o pessoal falou assim, pro cara colocar, ao invés de ser 5.000, colocar 5 é muito fácil. E realmente a gente não sabe o que o usuário final vai fazer, né? Então tá no nosso trabalho, cara. Acho que, até porque também, eu costumo falar isso, como a gente, aí eu já tô falando mais da parte do BI em si, né? O relatório, o visual, é o que todo mundo vê. É a última coisa do processo. Se o relatório estiver errado, a culpa é de quem fez o relatório. Perfeito. Via de regra. Aí a gente vai ver, puta, será que é mesmo? Vamos fazer a engenharia reversa aqui. Nem sempre. Por quê? Se a gente fizer a engenharia reversa inteira, a gente vai ver que o dado foi inserido errado, ou que escreveu alguma coisa errada lá dentro. Então a gente percebe, não é no BI o erro em si, porque foi alguma coisa que a gente não preveu que o cara ia escrever 5 ao invés de 5.000. Sim. Então, eu acho que faz parte sim do nosso trabalho pra gente pra gente ter certeza de que no final a entrega vai ser realmente redonda e não vai quebrar o relatório por causa disso, por exemplo. Perfeito. E um dos trabalhos muito importantes de um consultor de BI é lá no início, na hora de mapear os requisitos, né? E de entender o projeto, ele entender também como é que é a estrutura de dados. Porque se ele não leva isso em consideração, ele pode fechar um projeto muito barato, um projeto muito complexo por um valor mais baixo, e ele vai se ferrar lá na frente. Isso. Ou ele vai ter que fazer uma mágica, e eu já fiz isso, essa cagada de fechar um projeto sem olhar muito bem a questão de estrutura de dados, e aí eu aceitei a forma na qual os dados eram imputados pelos usuários. Tudo de forma bagunçada. Aí eu tive que me adaptar ao processo errado da empresa. Ao invés de eu como consultor, inexperiente como eu era no início lá, falar, pessoal, não dá para fazer BI em cima disso aqui.
Vamos dar um passo para trás? Como eu era inexperiente, foi meu segundo projeto, eu fiz um monstro dentro do Power Query, várias e várias tabelas transformadas, transformações complexas. Por quê? Porque eu aceitei o jeito errado do cliente de imputar dados. Ou, digamos, errado é meio forte, né? Mas o jeito não fora das boas práticas, né? De input de dados. Então, quem é consultor tem que dar esse passo para trás, tem que ajudar a estruturar primeiro, porque lá na frente você vai ter realmente esse resultado muito mais fácil, muito mais consolidado, muito mais fácil de você analisar, muito mais seguro, essa que é a palavra, né? Muito mais seguro e muito mais confiável. Sim. Então, é um passo, digamos, chato? Porque vai envolver mudança de cultura também de quem faz o input dos dados. Imagina você chegar para um cara que a gente já está há 10 anos fazendo a mesma coisa, falar, pô, meu amigo, não tá legal esse jeito que você está fazendo, vamos mudar? Não, mas eu sempre fiz assim, sempre funcionou. Agora vai vir você aqui e vai falar comigo que não dá? Aí você tem que ter aquelas habilidades extras, né, de um consultor, que é comunicação, empatia, enfim, você vai ter que de alguma forma falar para ele que, cara, vamos mudar. Vai ser pro bem da sua empresa. Eu sei que é um trabalho realmente moroso no início, que vai depender aí de você mudar um pouco sua rotina, mas é importante. Então, isso é complicado, mas é fundamental, né? Fundamental. E conta um case legal aí de Power BI, cara, alguma aplicação assim que você se orgulha, assim, pô, essa aplicação aqui de Power BI foi muito massa, porque trouxe resultado para a empresa. Legal. E que inspira a galera aqui. Legal. Me vem duas na mente aqui. Uma que eu gostei muito de fazer, que de novo é aquele meu cliente do Quênia que eu falei pra você, que foi bem legal porque foi pelo Upwork que a gente pegou. Só que assim, só pra explicar mais ou menos o que eles fazem também, né? Eles são uma ONG, então, que ajudam pequenos fazendeiros lá no Quênia. No Quênia e outros países lá da África também lá próximo, mas bem forte no Quênia. Então, eles têm um projeto lá de venda lá dentro mesmo, né? Em 2015, talvez... Não, acho que se eu não me engano foi 18. Até 2015 ou 18, não vou lembrar agora o número. Os vendedores tinham processos manuais. Então, os vendedores iam nas fazendas lá e tudo mais e anotavam na mão. Eu não entrei nisso, tá? Eles colocaram um sisteminha lá que aí melhorou a vida deles, dos vendedores, de começar a anotar os pedidos num sistema. Isso daí já melhorou muito. Mas por que eu tô falando isso? Porque, foi há pouco tempo atrás que eles estavam com o processo na mão. Aí depois eles começaram a querer realmente fazer esse tipo de análise de vendas mesmo, né? Um relatório de vendas. Então, como que a gente fez? Basicamente, começou com um relatório só, que a gente teve que fazer para ser visto em tablet, no 3G, no meio de uma fazenda. Então é aquele negócio, né? É o negócio legal de você entender o cliente. Por quê? Pô, às vezes a gente faz uns relatórios bonitos pra caramba, cheio de imagens, cheio de filtro, né? Pesado às vezes. Mas beleza, é pesado porque tem internet e vai rodar. Ok, tudo bem. Agora, para um cara que tá num tablet, lá no meio de uma fazenda, lá usando 3G, ele não quer isso, ele não precisa disso. Então foi algo também que eu tive que aprender, porque no começo eu quis fazer com um design super legal, cheio de imagem e tal. Eu falei, puta, não, verdade. Entendendo depois com a cliente o que ela queria, eu entendi que era o pessoal da rua. Então, isso daí eu achei legal, porque foi uma modificação. Sem contar o tanto que eu aprendi também na parte técnica, porque, eu aprendi muita coisa, porque tive que trabalhar muito com Row Level Security, porque Row Level Security para controlar acessos, né? Porque são 1000 usuários. Então, são pessoas na rua, que estão 1000 pessoas diferentes utilizando os mesmos dados, né? E aí, além do cara do vendedor da rua, aí tem o gerente, tem o diretor. Então, também a gente teve que fazer Row Level Security por causa disso. E a partir daí foi criando outros relatórios. Então, gostei muito de fazer ele por causa disso, porque começou num relatório simples, que depois a gente percebeu que era muito mais do que isso, e eu achei muito legal isso. Ficou simples mesmo, são lá 3 páginas de tablet, só que aí a gente teve que fazer ranking lá dentro, teve que utilizar o Row Level Security, a gente utilizou até, eu usei aquele cenário de C, que eu aprendi até num vídeo seu, o Arif, que foi num vídeo seu que eu aprendi a fazer, olha só. Aprendi a fazer pro cliente usando um vídeo seu pra poder calcular bônus deles. Então, foi muito legal, porque eu aprendi bastante e teve essa sensação muito boa, assim, de, tô realmente ajudando o pessoal lá, porque além deles terem o sisteminha agora de inserir os dados, o vendedor lá na rua consegue agora ver as informações dele em tempo real, né, diário, a gente fez a atualização diária, como que ele tá, quanto que ele vai ganhar de bônus, qual que é a comparação dele com o pessoal dele da mesma região. Então, isso foi bem legal, eu fiquei bem feliz de fazer. Foi um projeto bem grande aí que a gente fez. Um outro é um menor, mas eu também gostei de fazer. Porque foi uma consultoria de segurança de informação.
Então, basicamente, eles mandam aqueles e-mails de vírus pro pessoal, pra testar se o pessoal tá bem alinhado, né? Tá bem treinado. E aí eles têm vários clientes lá, eles faziam um relatório em Excel basicão também, que demorava pra caramba pra eles poderem fazer. Então o que ele fazia? Extraía a informação do sisteminha dele, jogava pro Excel, fazia lá as tabelas dinâmicas dele e tudo mais. Um por um o cliente, ele fazia o comentário que ele tinha, porque ele também é consultor de segurança de informação, então ele tem algo a dizer e mandava por e-mail para cada um dos clientes. Então você já imagina um processinho aí bem manual. Então como que a gente ajudou ele? Começou no Power BI. Legal, fiz o relatório do Power BI. Aí ele falou, pô, mas não tem como a gente fazer tal e tal modo. Eu entendi melhor o processo dele. Então a gente fez um paginado no Power BI, né? Power BI Report Builder lá, que a gente fez um relatório paginado. E no relatório de Power BI, inserimos um Power Apps bem simplesinho lá dentro para ele inserir o comentário dele. Porque pelo Power BI não tem como você inserir informação, né? Perfeito. Então a gente colocou um campo de comentário pelo Power Apps para ele. O próprio visual de Power Apps. Exato, do perfeito. Power BI. Isso mesmo. Então parece que é o relatório, mas não é, porque tem um aplicativo lá. Ele vai lá, comenta o que ele precisa comentar, o Power BI atualiza mensalmente, porque no caso dele é mensal, com todas as informações do cliente dele, apertando um botão de confirmar o comentário, aí a gente tem a automatização também do envio do e-mail. Então achei legal porque, por mais que seja mais simples, ajudou muito no dia a dia dele, porque por mais que seja uma vez ao mês também, eles demoravam dias para fazer o negócio, porque tinha que extrair, fazer o relatório, fazer o comentário, enviar e-mail. Agora é feito em horas, porque ele só tem que fazer a análise do comentário dele. E a gente utilizou todas as ferramentas, né? Não foi só o Power BI, né? Foi também o Apps e o Automate junto. Ah, que legal, hein? Pô, legal. Parabéns. Integrou ali o Power Platform inteiro, praticamente. Perfeito, exatamente. Que massa. Muito bom. E me diz uma coisa agora. A gente tá falando aqui das coisas que deram certo. Teve algum perrengue, assim, alguma coisa que você pensou, putz, não vai dar certo, não vou conseguir, ou vai dar errado, enfim. Eu sei que você tem sempre uma mentalidade bem pra frente, positiva, né? Mas alguma vez, assim, já passou alguma coisa na cabeça, assim? Ou algum projeto que você... Enfim, foi muito mais complexo do que você imaginava, algo do tipo? Tá. Então, de perrengue que a gente passou, com essa empresa aí que eu falei pra você lá do Quênia, teve bastante coisinha, assim, legal. Eu falo legal porque realmente foi... Aprendizado, né? É aprendizado, sabe? É legal, pô, né? eu não... Por exemplo, aquele negócio, eu sempre fui do tipo de pessoa, assim... Eu conheço o Power BI ao ponto de saber o que dá e o que não dá pra fazer. Quando o cliente chega pra mim, dá pra fazer o ranking da pessoa, mesmo com Row Level Security, que eu tenho que comparar ele com outra região? Dá. Sei fazer? Não. Mas dá. Bora atrás. Eu sei que dá. Então vamos fazer, vamos atrás. Então, nesses pontos aí foi isso que eu fiz. Mas teve alguns momentos, assim, que eu fiquei com medo, assim, muito quando eu fazia consultoria mais 1-a-1. Que era engraçado porque, pô, a pessoa já sabia também Power BI, né? Porque se o cara tá pedindo uma consultoria 1-a-1, é pra eu resolver um problema dele que ele não conseguiu resolver. Específico. Então aconteceu algumas vezes já de eu fechar 1 hora, aí eu ficava 1 hora com ele, não tinha a mínima ideia de como resolver, aí continuava, obviamente que eu não ia cobrar mais, né? Mas continuava tentando, porque a gente sabe, você sabe que é muito teste também. Você não vai saber exatamente como solucionar o problema. Você testa aqui, talvez tenta uma fórmula diferente no DAX, talvez tenta um relacionamento diferente, é assim que a gente vai resolvendo. Mas deu certo. Eu lembro de uma vez que aconteceu comigo, se eu não me engano, eu fiquei umas 2 horas com o cara resolvendo. Eu falei, olha, cara, desculpa, não consigo resolver pra você. Me dá um tempo aqui sozinho pra eu tentar fazer. Depois eu volto e eu te explico como que eu fiz. Porque eu também não vou só dar a solução pra ele, né? Se ele queria aprender. Não consegui também. Só que, é sério, é até engraçado eu falar isso, mas eu juro, eu também já tinha eu trabalhei o dia inteiro na empresa, eu tava na Bosch ainda. Trabalhei o dia inteiro lá, depois eu fui ajudar ele. Então já tava com a cabeça quente, cansado. Aí eu fui dormir, tipo umas 11 horas da noite já. Aí eu deitei, fiquei um tempinho assim na cama e tal, meio que pensando assim. Aí eu juro pra você, meio que deu um estalo. Assim, falei, cara, e se eu fizer desse jeito? Era um problema de M na Power Query. Se eu fizer desse jeito? Aí eu, tipo, desci a escada correndo e tal, tentei. Aí fez sentido assim, eu falei, puta, vai ser isso daqui que vai solucionar. Aí beleza, fui dormir, aí no outro dia eu consegui resolver por causa desse estalo que me deu. Então assim, foram alguns perrengues que a gente passa, principalmente quando a gente fazia 1-a-1, que eu, tipo, era... talvez é um pouco daquele nervosismo, do cara tá olhando, tal, não sei. E ainda mais quando é o cara que já sabe, né? Porque a pessoa está te perguntando porque a pessoa sabe. Mas foi legal e me fez aprender muito, inclusive. Eu senti que foi o meu maior, talvez, pulo assim, de conhecimento do Power BI. Foram 2 coisas. Eu aprendi Power BI na empresa, na Bosch. Eu fiz alguns cursinhos lá super básicos, mas foi, na verdade, na raça, né? Mas o que me fez dar um pulo foi...
fazer o curso completo inteiro, e não é porque eu tô falando com você que eu tô falando isso, é verdade. Por quê? Por que foi bom? Eu entendi mais teoria. Eu entendi como que funcionava, como que o Power BI funciona por trás, como que ele faz toda a compressão das tabelas, como que DAX funciona, como que eu faço fórmula tabular em DAX. Eu aprendi isso. E o segundo foi fazer esse tipo de consultoria, cara, porque às vezes as pessoas chegam com os negócios que, olha, vou te falar, viu? E você tem que dar seus pulos aí pra resolver. Que então, bom, cara, que bom. É isso aí. E até porque quando a gente tem uma tendência, né, de querer se mostrar, se provar pras pessoas, né? E o cara tá ali te olhando. Vou aqui resolver na sua frente. Rapaz, eu não posso passar perrengue aqui, não posso fazer feio. Exatamente. Daí começa a botar na cabeça, não posso errar. E aí que desanda o negócio, né? E é normal isso, porque a gente quando tá... Aquela história, né? Quando a gente vai treinar alguma coisa, mais fácil parece. Aí na hora da execução, no vamos ver, no jogo ali, no campo de batalha, pô, mas o que acontece, cara? Fico nervoso, dá errado. É normal, porque a gente tem essa tendência, né, de querer se provar e de não poder errar de jeito nenhum. Mas que é uma baita besteira, né, na verdade, no fim das contas. E vamos falar, já que você falou do curso completo, além da parte, claro, das aulas, que realmente não existe nenhum outro curso mais profundo, né, mais completo do que o curso completo, é indiscutível, né, o curso completo da Power BI Experience tem centenas de horas lá e tem todos os conteúdos que você precisa, do essencial ao avançado. Mas você me falou também antes, que nos bastidores, que para aquele projeto internacional você utilizou o Discord também, né? A nossa ferramenta de networking, de interação, para poder conseguir mais... conseguir alguma... uma parceria. Parceria, né? Foi no momento assim, né? Porque aquele negócio, né? Foi aquele perrengue chique, né? Porque eu tava sozinho até então e... Pô, trabalhando bastante e tal, com vários projetos ao mesmo tempo, porque eu já tava fora da empresa eu já tava 100% na NoCobe, 100% sozinho. E aí eu comecei a perceber que eu precisava de mais pessoas pra me ajudar. Porque eu falava, pô, sozinho eu não vou conseguir fazer. E também é aquele negócio, né? Você não consegue crescer se você ficar sozinho. Você tem só 24 horas no dia, 10 horas, 14 horas no máximo trabalhando no dia, que eu já cheguei a fazer 14 até. Mas assim, aí eu comecei a perceber, pô, preciso puxar alguém pra me ajudar, né? Aonde? Vou na comunidade, porque pelo menos ali eu sei que o pessoal vai saber, talvez não o nível que eu precise, eu vou encontrar alguém, mas eu sei que ali já tá filtrado muito bem, né? Uhum. Eu já sei que tá muito bem filtrado ali dentro. Então, para esse projeto, inclusive, eu joguei lá na comunidade, lá no Discord, na época, perguntando se alguém podia me ajudar, tal, aí entrou em contato com algumas pessoas, algumas pessoas eu tô em contato até hoje, inclusive um também tá na mentoria junto com a gente, que foi onde eu conheci ele, que é o Valber, e foi ele que me ajudou nesse projeto, porque eu mandei lá. Aí ele veio entrar em contato comigo, falou, pô, faço isso e tal, beleza, então vamos junto. E ele foi me ajudando nesse projeto aí do Olha que legal, né? O Felipe encontrou o Valber, que já participou do nosso podcast aqui, né? Dentro da comunidade do Discord, porque precisava de um projeto, precisava de mão de obra para executar um projeto junto contigo, né? Perfeito. Então, olha o nível de networking, nível de parceria que é possível fazer dentro do nosso grupo do Discord. Isso né? porque nem existe a mentoria ainda, né? Agora na mentoria tá maior ainda, né? Porque você falou, vê que tem muito mais. Perfeito. Você falou uma coisa legal, que é o filtro, né? Porque quem participa do curso completo já passa por um grande filtro aí do restante dos alunos ou dos profissionais, né? Que não estão no curso. Tem muita gente aí que tá no tentativa e erro até hoje. Não sei por que ainda tenta, né? Fica perdendo tempo sozinho. Sim. Enfim, daí a gente faz um filtro. Pô, os alunos do curso completo já estão mais capacitados para executar projetos em parceria. Aí, há pouco tempo atrás, né, ano passado, a gente criou a mentoria. Um filtro ainda mais forte, né? Um filtro ainda mais fino, mais afunilado. E aí, lá dentro da mentoria mesmo, a gente faz parceria a rodo lá, né? Quase todo dia aparece uma mensagem lá de alguém fazendo parceria, né? Exato. Muito legal isso aí, muito legal mesmo. Então, o poder realmente do networking, ele é muito importante, muito forte, né? O networking é fundamental para qualquer profissional que quer crescer e que não quer ficar sozinho, né? Sofrer sozinho, né? Passar pelo mesmo trajeto que outras pessoas já passaram, só que sem ajuda. Cara, quando você recebe ajuda, você encurta muito o caminho. Mas muito mesmo. É um negócio que eu acho que foi até você que falou no grupo um tempo atrás, né? O pessoal que tem medo de pegar projeto, né? Que falou, que se aconteceu sim? Cara, não dá nada não, vai lá. Fecha o projeto. Tem 6 mil pessoas pra ajudar. Depois você resolve. E se você já tem uma comunidade que você sabe que o pessoal tá lá, sendo da mentoria ou não, igual você falou, né? No Discord a gente sabe que tem um pessoal lá também que vai saber. Sim. Então, vai resolver. Tudo bem. Exato. Esse é o menor dos problemas, né? É o menor dos problemas. Porque se você não conseguir executar, o máximo que você vai ter que fazer é dividir o projeto com alguém. Exato.
Exato. E no início dividir é multiplicar, porque você vai ter muito mais possibilidades, muito mais abertura de case, vai ter aprendizado, vai conhecer gente. Exato. Só o aprendizado já... eu aposto em muita gente que está começando que trabalharia num projeto até sem receber nada pelo aprendizado. Sim. Então você agora tem uma oportunidade, por exemplo, de... Vai lá no Upwork, né? Começa a fazer o seu cadastro lá, tenta aplicar para algumas oportunidades de consultoria, de freelancer, porque se der certo e você não souber executar, você pode pedir ajuda, você pode pedir fazer parcerias. Alguma solução encontra-se nesse caminho aí, né? Perfeito. Muito bom. E para a gente fechar aqui, eu queria que você deixasse um recado aí para a galera, para quem tá aí nessa jornada aí de Power BI, quer evoluir, se sente estagnado, o que você recomendaria aí para o pessoal que já trabalha com Power BI e quer aumentar os resultados? Legal. Eu acho que assim, é o que a gente falou um pouco no começo, né? Tentativa e erro. Aproveitar, inclusive, eu já tô num emprego aqui, por exemplo, mas eu queria melhorar meus resultados com Power BI e tudo mais. Lógico que além de aprender a ferramenta mais, tá no curso, ficar antenado com as atualizações, que tem um monte, que a gente sabe. Isso daí diria que é o mínimo, talvez, né? Se você quer trabalhar com a ferramenta, isso é o mínimo que você tem que ter. Mas eu acho que assim, se você quiser realmente partir para um outro nível, realmente é tentar, cara. É o que a gente falou aqui. Se não tentar, você não vai conseguir. Você vai ficar com medo para sempre. Eu costumo falar, meio, talvez seja um pouco clichê, mas eu falo que o Power BI mudou assim minha vida. Uhum. Uma ferramenta mudou minha vida. Por quê? Eu tive a sorte, talvez eu tive a sorte, não sei, de ter aprendido isso lá na empresa. Mas também não foi sorte só, foi também meu trabalho de ter procurado cliente, de ter ido atrás. E mudou minha vida, porque tanto financeiramente, quanto de conhecimento, quanto de network, quanto de tudo. Eu virei um empresário por causa do Power BI. Hoje eu não trabalho só com ele? Não, trabalho com outras ferramentas, mas foi o Power BI que deu estalo para mim. Então a gente aproveitar esse mundo que a gente vive hoje, de análise de dados e tudo mais, e simplesmente tentar. Eu tenho um emprego? Tenho. Tá, trabalho depois do trabalho. Depois do seu emprego lá que você tem, vai estudar, vai tentar fazer projeto, vai tentar procurar algum modo de melhorar e de evoluir nesse ponto. Por quê? Realmente, é uma ferramenta que é sim capaz de modificar a sua vida. Tanto dentro do seu próprio emprego que você tem hoje, se você aprender, você vai sim ganhar mais, porque é um diferencial ainda hoje, quanto se você quiser fazer uma consultoria, abrir uma empresa ou algo desse modo. Então acho que é mais isso mesmo. Perfeito, tentar. Cara, perfeito. Você falou uma coisa muito legal, que é a questão da sorte, né? Qual é uma dica que eu dou, né? Você pode depender da sorte? Cara, pode ser que a sorte realmente te ajude, né? Te ilumine aí no caminho. Mas quando a gente participa de evento, quando a gente está atrás de outras oportunidades, quando a gente dá a cara a tapa, a gente está aumentando a nossa possibilidade de ter sorte, né? Foi sorte eu ir num evento e encontrar um parceiro. Será que foi sorte? Perfeito. Pode ter sido sorte. Mas eu me propus, eu me coloquei à disposição de ter aquela possibilidade de ter sorte, né? Então não adianta a gente ficar trancado dentro de casa ou trancado dentro do trabalho, na sua estação de trabalho, sem mostrar as coisas, sem dar o próximo passo, sem tentar evoluir de alguma forma, porque aí não vai ter sorte. Exato. Aí a sorte não vai bater nunca. Exato. A sorte tá aí, né? Você tem que procurar ela, na verdade, vamos dizer assim, né? Você tem que realmente estar aberto às oportunidades, as chances que pode acontecer, que às vezes você acha que não mas né? Vai lá e tenta. E tem que ser carudo, né? Não adianta, tem que ser carudo. Não adianta. Hoje em dia, quem tem mais destaque é aquela pessoa que realmente vai lá, erra, não tem medo de errar. Quer dizer, vai com medo mesmo. É isso que eu ia falar. Tem medo, vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. E se errar, não tem nada, não tem problema nenhum, volta. Então é isso, tem que ser carudo. Tem que ir lá, falar com o chefe. Pessoal, deixa eu mostrar pra você uma solução. Mas deixa eu mostrar. Não deixou? Vou no LinkedIn postar então. Vou lá, vou começar a postar lá. Vou tentar de outras formas, mas não vou desistir. Sim. Então tem que ser carudo. Sim, não pode desistir na primeira, porque tem que ser persistente também. Tem que ser persistente e resiliente. Tem. Filipão. Muito bom. Cara, parabéns pelos seus resultados. Obrigado, parabéns por tudo. Você é um cara fenomenal. Valeu. Você é um cara que agrega muito na mentoria e que eu tenho o maior orgulho aqui de ter como aluno e mentorado e agora participando muito aqui do podcast Na Cadeira dos Incomparáveis. Legal. Obrigadão aí pelo convite. Estamos aí e vamos que vamos. Bora pra cima. Agora vamos fechar assim, ó. Você vai olhar para aquela câmera lá e falar pra cima e eu vou olhar para aquela lá e vou falar incomparáveis, tá? No 3. Eu primeiro? Pra cima. Tá. 1, 2, 3. Pra cima! Incomparáveis! Muito bom, meu cara. Foi top.